O tema de hoje, nós vamos conversar sobre periodontite, né? Na aula passada, nós falamos das doenças gengivais e as doenças necrosantes, né? Até a gente já adiantou inserindo a periodontite necrosante. E hoje nós vamos aprofundar mais nessa doença periodontite que é complexa. E, mais uma vez, nós entendendo bem o nosso ferramental para conseguirmos chegar ao diagnóstico, a gente vai familiarizando mais com essa doença e o desafio, ele continua existindo, mas a gente tem um controle maior, né, no desafio de dar o diagnóstico da periodontal. Então, assim, hoje, o ponto principal da nossa aula é justamente reforçarmos as características clínicas e radiográficas, né? Nós vamos reforçar o entendimento do conceito do que é a periodontite e a classificação, né, da periodontite propriamente dita. E na próxima aula, numa outra aula, a gente vai falar sobre o diagnóstico propriamente dito, né? Porque aí a gente tem outras ferramentas, nós vamos aprofundar nas ferramentas do diagnóstico, mas hoje já é muito importante para a gente conseguir ter esses conceitos de características clínicas, radiográficas, e a classificação em mente para a gente conseguir fechar o diagnóstico, tá bom? Então, recapitulando, né, esse resumo da classificação atual das doenças e condições periodontais, né? Nós temos aqui aquele estado de saúde, né, que é a saúde periodontal, condições e doenças gengivais. Nós temos aquela saúde periodontal e saúde gengival, tanto em periodonto reduzido ou em periodonto íntegro. Aí nós temos a gengivite induzida pelo biofilme, que a gente explanou bastante na aula passada, e as doenças gengivais não induzidas pelo biofilme, né? E aí vem o quadro da periodontite, que a gente tem as periodontais necrosantes, a periodontite propriamente dita e a periodontite como manifestação de doença sistêmica. E em seguida, aquelas outras condições que afetam o periodonto, né? Então, a gente tem manifestações periodontais de doenças e condições sistêmicas, os abscessos periodontais e lesões endoperiodontais. Esse tema aqui vai ser o tema da nossa próxima aula, né? Nós vamos falar desses abscessos e as lesões. Condições e deformidades, mucogengivais, forças oclusais traumáticas e fatores relacionados ao dente e à prótese. Então, são outras condições que afetam o periodonto, além da periodontite, além do biofilme, né? E aquelas condições e doenças periimplantares, que aí seria ao redor dos implantes. Professora? Oi! A senhora já passou o slide? Porque pra gente aqui ainda tá aparecendo o primeiro slide. Ah, sim, não, tá no primeiro. Agora que eu vou passar, veja por gentileza. Então tá bom. Aí agora passou? Pra mim aqui ainda não. Não? E vocês conseguem ver a minha setinha movimentando? Não, né? Não, a gente conseguia antes. Estava dando pra ver a setinha movimentando e tudo. Agora não tá dando mais. Que pena. Mas passou o slide aí agora para você? Não passou. E os meninos estão falando aqui no chat também que não tá passando. Tá. Então Tá no... Aí, passou agora. Passou agora? Passou pro terceiro slide agora. Ok. Tá. Então eu vou. E a setinha a gente consegue ver mexendo também. E na hora que eu amplio, vamos ver se vai. Você consegue ver a seta mexer agora? Consigo. Ótimo. Não, então tá. Tá, então agora. Então, qualquer coisa, muito obrigada. Aí, qualquer coisa, você me interrompe de novo. Tá bom. Obrigadão. Bom, então aí nós vamos aprofundar dentro do quadro periodontite mesmo, né? E vamos falar bastante dessa situação clínica. As periodontais necrosantes a gente já abordou na aula passada,
tá? Então, só para recapitular uma questão importante, que na classificação antiga, né, nós tínhamos ali a divisão da periodontite entre crônica e agressiva. E hoje observou-se, com os estudos longitudinais, de que as características dessas duas doenças, elas acabam sendo semelhantes, a origem, o desenvolvimento, a resposta à terapia, né, periodontal dessas duas situações clínicas são semelhantes. Então, não tendo mais o porquê de ter essa divisão entre agressiva e crônica. Ambas são periodontite, ok? Deixa eu voltar lá no... Aqui. Tá. Então, agora estou indo para o quarto slide. Esse slide, ele é muito importante porque ele tem o conceito, a definição de periodontite, né? Ele vai nos auxiliar, compreendendo, tendo esses conceitos em mente, vai nos auxiliar no momento de dar o diagnóstico se o paciente tem ou não tem a doença. Então, o que vem a ser periodontite? A definição é uma doença inflamatória, crônica, multifatorial, associada a um biofilme desbiótico e caracterizada pela destruição progressiva do aparato de inserção dental, certo? Nossa, que frase complicada, professora, essa definição, a gente tem que decorar isso. Não é decorar, é entender o que é cada termo, né? Então, doença inflamatória, a gente sabe, é uma doença inflamatória, tem uma agressão. Desculpa. Uma agressão. Só um minutinho, gente. Bom, chega a agressão ali naquela gengiva, então tem uma reação inflamatória. Crônica quer dizer que, assim, ela é uma doença de longo prazo, certo? Tem os momentos de agudização? Tem. É aquele momento que ela vira a ulcerativa necrosante. É quando aquele momento que há a agudização do processo de desenvolvimento da doença. Mas o normal é que ela é crônica, ela é ao longo do tempo, né? Então, é uma doença inflamatória crônica. Multifatorial. Multifatorial, tem vários fatores envolvidos ali. É a resposta do hospedeiro, a agressão do biofilme, é a presença do biofilme, é o fator externo desse indivíduo, o fator do ambiente social que esse indivíduo vive, ou seja, é um estresse, ou é um indivíduo que tem necessidades nutricionais, né? E assim por diante. Então, por isso que é doença inflamatória crônica multifatorial. Então, até aqui a gente não precisou decorar nada, não é verdade? Associada a um biofilme desbiótico, né? O que vem a ser um biofilme desbiótico? É aquele biofilme que ele não ele é variado, ele não é um biofilme no sentido assim que um colabora com o outro, é um biofilme agressivo, certo? Desbiótico. Peraí, deixa eu voltar lá para o Skype. Ai, mesmo? Tá, então, peraí, gente, não tá aparecendo. Professora, tá normal. Eu acho que é para alguns só que tá assim, porque para mim aqui tá normal o slide da periodontite normal. Será que é a forma como eu... Peraí, switch screen. A tela estava toda preta, mas já voltou ao normal, professor. Voltou? Tá, então eu acho que eu vou mudar a forma como eu compartilhei aqui. Eu coloquei agora para compartilhar a janela toda, em vez de ser só... Eu acho que assim fica melhor, professora. Mas quem não tá aparecendo na tela, tem que sair e entrar da chamada, porque tá normal. Eu acho que para a maioria está normal, né? Tá, agora eu vou voltar lá no Skype.
No Skype, ó, no coisa. Aí, tá aparecendo, né? Normal. Ótimo. Então tá. Então vamos lá. Qualquer coisa. Milena, tá, para você ainda tá preta, né? Aí, Milena, faz igual as meninas orientaram, às vezes de entrar e sair de novo, né? Então tá bom. Então vamos continuar. Ah, voltou, ótimo. Então vamos voltar lá. Então, pessoal, para a gente não ter que decorar, né, essa definição. Até agora, então tá tudo claro. Doença inflamatória crônica, multifatorial, associada a um biofilme disbiótico e caracterizada pela destruição progressiva, né, do aparato de inserção dental. Então, é uma destruição que é contínua, progressiva, vai aumentando desse aparato de inserção dental. O que é o aparato de inserção dental? Cemento, osso e ligamento. É o periodonto de sustentação, tá? Então, cemento, osso e ligamento periodontal. É o aparato de inserção dental. Então, ficou simples, não é? Então, a gente não precisa decorar, é entender direitinho o processo da doença periodontal que aí colocou nessa definição, tá certo? Ok. E clinicamente, né, a perda, isso aqui é muito importante. A gente tem que encontrar uma perda de inserção detectada em 2 ou mais sítios interproximais não adjacentes, certo? Tem que ter 2 sítios ali em região interproximal, certo? Na mesial ou na distal, mas que não sejam um do lado do outro. Por exemplo, vamos imaginar o 13, né? Aí eu tenho uma perda de inserção na mesial do 13 de 5 milímetros. Aí no 12, que é o vizinho adjacente, eu também estou com uma perda de inserção de 4. Não vale. São 2 dentes, mas não vale porque eles estão adjacentes, estão um do lado do outro. A gente não sabe quem que é o culpado ali de quando começou o problema periodontal. Se foi no 13 ou se foi no 12. Entendeu? Então tem que ser em dentes não adjacentes, 2 ou mais sítios na região interproximal, de dentes não um do ladinho do outro, tá? Ou perda de inserção maior ou igual a 3 milímetros na face vestibular ou lingual palatina, em pelo menos 2 dentes, sem que essa perda de inserção, sem que seja devido a, sem que essa perda na vestibular, né, palatina, seja devido a recessão gengival de origem traumática, né? Então a gente sabe que ocorreu essa perda na vestibular não devido a somente biofilme, não devido àquele processo, doença inflamatória crônica, né? Ao processo de destruição progressivo. Não foi. Foi devido a um trauma de escovação. Sem que essa perda de inserção de 3 milímetros ou mais seja devido à cárie dental, estendendo até a cervical do dente. Então, aqui foi devido a uma invasão de espaço biológico, que aí levou a uma perda de inserção naquela região. Então, não foi a origem primária doença periodontal, né? Outra questão aqui importante: perda de inserção na face distal de um segundo molar e associada ao mau posicionamento ou à extração de terceiro molar. Então, é muito comum, a gente tem ali, por exemplo, na mandíbula, é muito comum isso. Nós temos lá o segundo molar inferior e tem ali um terceiro molar impactado, mal posicionado. E a gente vai com a sonda, ela entra lá embaixo. Não foi devido à doença periodontal propriamente dita, foi devido a biofilme? Foi, porque o mau posicionamento daquele terceiro molar facilitou o acúmulo, né, de bactérias ali. Mas, se você analisar a boca toda do indivíduo, só tem aquilo ali de inflamação. Então, não é caracterizada a periodontite. Aí entra até naquilo que nós falamos na aula passada, da pericoronarite, né, que é uma inflamação aguda, entra dentro das agudas.
Bom, situações de lesão endoperiodontal drenando por meio do periodonto marginal. Então, a gente tem que fazer um diagnóstico bem correto para ver se não é devido endodôntico, a origem endodôntica, né? E ocorrência de fratura radicular vertical, tá? Então, essa perda de inserção não pode estar relacionada a essas situações. Essa questão da fratura, pessoal, por exemplo, se a gente sonda a boca do indivíduo, tá tudo tranquilo, só tem os pontos de sangramento, porque é muito difícil a gente encontrar um indivíduo gengivite free, né? A gente fala carie free, então gengivite free também é bem difícil a gente encontrar. Até nós que somos exímios escovadores, exímios usadores de fio dental, né? Sempre vai ter uma área de inflamação. Então, a gente sondou ali nosso paciente, tudo bonitinho, em uma região só, um sítio, você entra lá, tá 7 milímetros, 11 milímetros. Aí você, nossa, e agora, né? Pode suspeitar. Se a gente tem uma sondagem profunda em um sítio só, você pode acender o alerta, que é situação de fratura, tá ok? Então, a gente tem que ter isso sempre em mente. Bom, tá claro isso aqui, né, pessoal? Então, esse slide é muito importante, porque dentro da definição que foi feita, né, na academia, a gente tem todos os conceitos, todos os princípios de doença periodontal, tá bom? E aí a gente tem essas características clínicas, né? Que aí eu vou esmiuçar um pouco mais com vocês também, que são essa alteração de cor, a textura, o volume da margem gengival, olha só, né? Aqui nessa região extremamente inflamada, né? A textura, você vê que tá flácido isso daqui. Nessa arcada superior, é uma arcada, é um indivíduo caracterizado pela uma gengiva mais fibrosada. Vocês veem que ela é mais resistente à inflamação. A gente vê uma inflamação só aqui na margem, mas olha a situação crítica que está isso daqui. Essa translucidez foi camuflada pela queratina nessa região. Já aqui embaixo que tem menos queratina, então a gente já tem uma translucidez maior do aumento dos vasos, dos números dos vasos sanguíneos. Então fica bem evidente, né? O sangramento, a sondagem, a presença da bolsa, com certeza. A gente tem perda no nível clínico de inserção, né? Então, aqui está bem evidente essa perda de nível clínico de inserção. Numa situação clínica como essa, aqui não está evidente a perda, porque aqui no caso eu não tive a retração gengival como aqui teve, né? Mas se eu entrar com a sonda, eu detecto a perda do nível clínico de inserção. Entendeu o que eu quis dizer? Porque aqui está evidente, eu estou vendo, estou vendo raízes expostas, estou enxergando que o osso foi perdido. Aqui eu não estou vendo, porque a gengiva ainda está em posição, mas se eu entrar com a minha sonda, eu detecto, tá? Perda de osso alveolar, que também ao entrar com a sonda aqui, eu já detecto que tem perda de osso alveolar. Não preciso de um raio-x para eu saber se eu tenho a perda de osso. Vejam bem, não estou dizendo que o raio-x é desnecessário, ele é complementar, né? Então, com a minha sonda, eu sondando aqui, eu já vou saber se eu tenho perda de osso alveolar, tá? O raio-x, ele é complementar, ele é importante sim, mas é um exame complementar. Ele não substitui de forma alguma a minha sondagem, tá? É isso que eu quero dizer. Presença de recessão de margem gengival, presença ou não, né? Igual nesse caso aqui, eu tenho um pouquinho de recessão aqui, o restante não tem recessão. Já aqui, olha só o jeito que tá, né? Então, a presença ou não da recessão, exposição de áreas de furca e aumento de mobilidade dentária, tá ok? Pronto, então aí a gente tem aqui a subdivisão, né, da classificação da periodontite. Recordando, né, que vocês já estudaram, é só um resumo novamente. A gente dividiu ali a gravidade e complexidade. Então, assim, eu até vou repetir aquele conceito. De onde veio essa ideia de fazer o estadiamento, né, ou estágio da doença? Veio lá da oncologia, né? A gente faz o estadiamento do grau do câncer, não é? Então, câncer está no estágio 1, estágio 4. Então, aqui
E esse estágio do câncer é justamente com a gravidade do câncer. A ideia é a mesma. A gente pegou aquela ideia do estadiamento de um câncer e colocamos aqui no estadiamento da periodontite. Então, é a gravidade, a complexidade dessa doença. A gente fez os estágios, né? 1, 2, 3 e 4. A extensão e distribuição dessa doença, se ela está localizada, generalizada, padrão molar incisivo e a taxa de progressão dessa doença, certo? Se ela está progredindo de forma rápida, se ela progride de forma lenta. E essa questão aqui, ó, resposta antecipada ao tratamento e saúde sistêmica. É que se eu tenho, de acordo com essa progressão da doença, eu já tenho uma ideia de como vai ser a resposta desse indivíduo ao tratamento, principalmente se eu tiver saúde sistêmica envolvida, problemas, né, de saúde sistêmica envolvida. Eu já tenho uma ideia de que a resposta daquele tratamento, daquele indivíduo vai ser ruim. Por exemplo, se é um paciente diabético e fumante, então eu já tenho ali uma resposta antecipada, vamos dizer assim. Porque é mágica? Sim, não, é experiência clínica, são estudos clínicos anteriores, estudos longitudinais que mostram que o diabetes e o tabagismo dá uma resposta ruim ao meu tratamento. Então, de acordo com esse conhecimento prévio, eu sei dessa resposta antecipada. E aí eu classifico o grau A, B e C, tá? Aí, só relembrando, né, a nossa questão da presença da bolsa periodontal, né, para a gente lembrar que a gente tem a supraóssea e a infraóssea, igual aqui, ó, infraóssea acaba tendo ali um defeito vertical ósseo. Minha bolsa entra de tal forma que fica entre osso e raiz. A supraóssea, ela fica acima, né, acima da crista óssea. Então, um defeito já horizontal, certo? Então, a supraóssea, essa perda horizontal, e a infraóssea, normalmente, né, a perda vertical. Então, para a gente analisar, observar bem as imagens radiográficas, né? Então, a gente tem aqui essa situação da perda da lâmina dura, né? Eu tenho aqui bolsas supraósseas, então tá horizontal essa perda, olha só, né? Olha aqui no inferior, a gente tem toda ali, tá esfumaçado a área da lâmina dura, então tá caracterizado uma perda óssea nessa região, né? Além do distanciamento ali da junção semente-esmalte, né? Claro. Então a gente vê que tem uma lesão aqui. Uma situação clínica como essa, né? Teve a perda óssea, tanto devido à extração do elemento dentário aqui nessa região, bem como ao processo inflamatório. Nesse caso, eu estou até vendo essa irregularidade na raiz, que a presença de cálculo dentário, né? Olha aqui como está visível esse cálculo dentário. Não é sempre que ele é visível em radiografias, mas quando em grandes quantidades, a gente consegue visualizar bem, né, na radiografia. Que a gente tem aquela perda óssea acentuada, tem aqui uma situação em que mostra a presença de lesão de furca, né? Nessa outra radiografia que é um início de lesão de furca. Na nossa aula de lesão de furca, pessoal, mas eu já vou adiantando, eu vou sempre ressaltar a vocês para a gente não fazer classificação de lesão de furca somente pela imagem radiográfica. Eu não posso afirmar aqui, olhando nessa imagem, que é uma furca grau 3, que é aquela que passa de um lado para o outro. De forma alguma eu vou fazer isso, nunca. Porque eu posso muito bem ter um trabeculado ósseo ali do outro lado e ser furca grau 2, né? Onde a resposta ao tratamento já melhora quando comparada ao furca grau 3, tá ok? Então, a gente nunca vai condenar um dente somente olhando a radiografia, porque acontece muito quando a furca é grau 3, às vezes a gente não consegue tratar, então, infelizmente, é indicada a extração. E aí eu vejo muitos colegas olhando só a radiografia, não, isso aqui já é grau 3, vamos extrair. Não, vamos fazer a sondagem antes para ter certeza se é grau 3. E aí, recapitulando, a gente não vai usar a exploradora, lembram de eu falar na nossa aula prática? Por quê? Porque a exploradora tem uma pontinha muito pontiaguda,
perfurante, né? Que pode quebrar aquele trabeculado riquíssimo em células-tronco, em células progenitoras, né? Então, a gente tem que ir com a nossa neighbors, com muita cautela, delicadeza, para sentir se realmente é grau 2 ou 3. Até mesmo a neighbors, a gente tem que tomar muito cuidado, viu, pessoal? Para a gente não quebrar aquela película, não é bem uma película, né? Aquela camadinha de células potenciais para favorecer a minha terapia regenerativa, tá ok? Aqui é a mesma coisa, ó, eu não vou afirmar que já é grau 2. Não, às vezes pode ser grau 1, né? Uma lesão de Furca grau 1 altamente positiva para regeneração. Ok, então as bolsas supraósseas, a gente tem uma perda óssea horizontal. E aí a gente tem as intraósseas, que a gente tem uma perda óssea vertical. Olha aqui, bem vertical aqui, né? A gente consegue visualizar aqui meio que horizontal, mas aqui, ó, bem vertical. Essa aqui tá bem visível, ficou bem clássica essa perda aqui, ó, bem bonita, vertical, aqui, vertical, ok? Então, provavelmente são bolsas intraósseas. Professora, mas tá certo. Para que é importante eu saber se é intra ou se é supraóssea, né? Qual que é o objetivo? Para que eu tenho que saber disso? O objetivo maior é para a gente entender a anatomia daquela região que eu vou trabalhar, certo? Uma bolsa sendo intraóssea, ela é mais difícil de eu curetar, limpar. Porém, ela tem um prognóstico mais favorável. Tem um prognóstico regenerativo importante. Por exemplo, uma situação clínica como essa aqui, esse premolar, eu tenho o osso aqui no topo, ó. Então, eu tenho defeito, a gente fala defeito em taça, né? Fica ao redor ali do elemento, aquele defeito em taça, em que a resposta de recuperação é excelente. Eu consigo, depois de um certo tempo de terapia, regenerar essa região, certo? Eu consigo ter se eu não regenerar, eu posso ter um reparo positivo, mas pelo menos formação de osso dentro desse defeito infraósseo eu vou ter, certo? Somente tratando, raspando. Hoje em dia, com as terapias regenerativas menos invasivas, como, por exemplo, o uso do Endogain, né? Que é um gel de proteínas, de amelogeninas e fatores de crescimento. Eu faço uma raspagem subgengival nessa região e injeto o gel nessa região. A gente consegue formar osso aqui em questão de 6 meses. Tá tudo formadinho, tá bom? Então, a bolsa intraóssea, ela tem um potencial regenerativo mais favorável. Agora, com relação ao prognóstico entre supraósseo e intraósseo, ambas têm bom prognóstico, respondem bem quando realizada bem a terapia, tá? Outra questão que é importante eu saber da intraóssea ou supraóssea é que uma intraóssea, na hora que eu for definir para fazer um retalho de acesso para raspagem, certo? Eu tenho que saber a anatomia, a topografia desse osso no momento de eu fazer as minhas incisões e saber que eu vou entrar numa região que eu preciso tirar muito tecido de granulação, então eu tenho que estar preparado para isso. E conversar com o meu paciente que aquela situação clínica, como essa aqui, ó, no superior, que eu tenho mais bolsas horizontais, as chances de ter retração gengival são maiores, porque o tecido inflamatório, o tecido gengival vai desinflamar, esse tecido ele vai adaptar, né, se acomodar aonde tem osso. Então, nas situações onde a minha bolsa é horizontal, minha bolsa é supraóssea, né, uma perda óssea horizontal, eu vou ter a chance de ter retração gengival muito maior do que numa situação como essa aqui de bolsa intraóssea. Certo, pessoal? E aí eu tenho que antecipar isso para o meu cliente. Porque ele vai falar, mas doutora, eu não tinha essa retração gengival. Às vezes você tem aqueles que preferir minha gengiva inchada, que não aparecia minha raiz, né? Então, não, a gente tem que explicar isso para o paciente, ele ter consciência disso e saber que é uma sequela da doença,
ok? Temos que conversar muito bem. Até mesmo se eu não fizer a cirurgia, só o fato de eu raspar, de eu tratar, de eu desinflamar esse tecido, eu vou ter a sequela, né? Então, eu também converso com ele, olha, eu raspando subgengivalmente, a gente vai desinflamar esse tecido, e o tecido, a tendência dele é acompanhar o suporte ósseo, que vai segurar ele. Então, você vai ter exposição radicular. É uma sequela. Isso não foi o tratamento que causou, foi a doença, né? Aí, desinflamando, vai aparecer a sequela. Certo, pessoal? Ok. Aí eu quis voltar esse quadro nosso aqui, né? Para a gente relembrar como calcular essa perda óssea, né? Como fazer. Eu preciso ter ali a minha radiografia periapical. Essa aqui, pessoal, panorâmica, é um panorama só que ela não te dá informações minuciosas, tá ok? Ela é importante, ela é, ainda mais agora nesse momento de pandemia, nossa, a gente está evitando fazer as periapicais para resumir a situação clínica, mas ela não é a ideal para diagnóstico periodontal, certo? A gente precisa de radiografias periapicais, onde a distorção é menor. Tem distorção? Tem, mas a distorção é menor do que numa panorâmica, tá ok? Bom, então como que eu vou... Vamos recapitular, isso aqui vocês já viram. Como que eu vou avaliar, né? Eu vou ali da junção semente-esmalte até o topo da minha crista óssea, né? Eu vou ver aqui, se tiver retinho, é minha perda óssea horizontal. E quando eu tenho a inclinação, é minha perda óssea vertical, certo? Então, aí, como que eu vou anotar essa perda óssea, né? Nós temos aquela situação de condição fisiológica, que é normal o osso estar abaixo por volta de 1,5 milímetros da junção semente-esmalte. O que é esse 1,5 milímetros? Ou, às vezes, 2 milímetros? Nada mais é do que aquela situação do espaço biológico. É aquele espaço onde aquela minha estrutura dos tecidos do espaço biológico estão acomodados, tá certo? Então, é normal. Se eu vejo ali, a minha crista óssea está 2 milímetros abaixo da junção semente-esmalte, tá tudo bem. E aí, eu vou dividir essa raiz em terços, né? Então, eu tenho aqui o primeiro terço coronário, terço mediano e terço apical, tá ok? A partir ali da minha junção semente-esmalte. Então, aí eu consigo observar, por exemplo, nesse caso aqui, então, ó, já tem a minha raiz, ela está inserida apenas 1,5 dessa raiz, né? Então, aí a gente vai avaliar esse grau de perda óssea. E aí, como que eu vou mensurar isso daí? Calculando o índice de perda óssea. E eu vou utilizar a régua milimetrada mesmo, certo? E na radiografia periapical, eu tenho que ter a idade do paciente, e aí eu vou mensurar ali da junção semente-esmalte até o ápice, certo? Eu faço essa mensuração, o total ali vai ser 9 milímetros. E eu mensuro ali onde que está da crista óssea até o ápice, que é onde eu tenho osso, né? Então, deu 3 milímetros. E aí eu faço a regra de 3, certo? Eu faço a regra de 3 para a gente ter a porcentagem de perda óssea. Então, aqui nesse caso, 66% de perda óssea nessa região. E aí, eu dividindo pela idade do paciente, eu tenho o índice de perda óssea, né? Nesse caso aqui desse exemplo, alto risco. Então, aqui eu só estou recapitulando o que a gente viu, mas para ver o tanto que é importante, é nesse momento da gente fazer diagnóstico que a gente precisa fazer esses cálculos. Bom, então, saindo lá das perdas ósseas, a gente tem que agora entrar aqui e entender a complexidade das nossas bolsas, né? Nós temos aquelas bolsas periodontais simples, né? Que a gente entra com a sonda, ela está numa única direção, então é uma bolsa simples. Ela é composta quando eu tenho mais de uma face, né? Igual que nesse desenho, a face vestibular comprometida e uma perda homogênea aqui nessa região, e uma face composta juntamente aqui com a face distal desse elemento, né?
E temos aquelas bolsas periodontais mais complexas, que elas fazem essas curvas. Tem bolsa que faz curva, ó, saiu aqui da parte da interproximal, né? E veio para a área de furca, né? Então, por isso que é importante, pessoal, na hora que eu estou sondando, a gente fala sondar em 6 pontos, né? Na distal, na vestibular e na mesial. Na verdade, eu anoto 6 pontos, mas eu venho com a minha sonda levantando e descendo, percorrendo. Eu não faço deslizando porque vai machucar, né? Posso arrebentar fibras, mas eu coloco, tiro, venho percorrendo este meu dente para eu tentar fazer o traçado, o desenho dessa, fazer o mapeamento, o termo correto, dessa bolsa periodontal, ok? Então, a gente tem as simples, as compostas e as bolsas mais complexas. E aí, a gente vê, né, quais são os sinais clínicos dessas bolsas, né? A gente, se a gente vê ali já uma gengiva espessa, a gente já pode ficar atento, né? Uma coloração mais avermelhada, às vezes um vermelho azulado, né? Sangramento gengival e supuração, só de eu encostar ali já tem o sangramento. Às vezes está associada à mobilidade dental, não são todos os casos que tem mobilidade dental. Formação de diastemas. Por que forma diastema, gente? Porque como da óssea, e esse dente ele vai migrando, ele migra, né? Porque tá perdendo o osso, aí ele perdeu uma sustentação nessa região devido à oclusão do inferior, vai fazendo esse dente vestibularizar, né? Porque ele perdeu a sustentação. Então, muitas das vezes está, né? Quando a gente tem diastema ali, pode suspeitar. E algumas situações tem dor localizada. Alguns indivíduos relatam dor localizada, não são todos, tá? Por isso que é um desafio muito grande a doença periodontal, que é uma doença silenciosa, né? Então, não são todos os indivíduos que têm essa dor localizada, ok? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tá tudo bem? Tá ok. Tranquilo, Kaique? Ótimo. Ok, Breno. Obrigado pelo feedback. Então, vamos voltar lá. Agora, pessoal, vamos dar uma observada, uma analisada bem atenta, que esse slide não é novo para vocês, essa imagem aqui, das estruturas periodontais. Até foi questão de prova, né, que a professora Marcela colocou. Então, só vamos relembrar aquela questão que eu comentei do raio-x, da junção semente-esmalte até a crista óssea, que eu comentei com vocês, que é por volta de 2 milímetros. Então, olha aqui nesse corte, né? Esse esquema de um corte histológico. Aqueles 2 milímetros, 1,5 a 2 milímetros, nada mais é do que a área, olha aqui, a junção semente-esmalte à crista óssea é aquela área de inserção conjuntiva, certo? Então, por isso que eu tenho esse distanciamento ali na minha imagem radiográfica. Quando o osso, a crista óssea, está ao nível da junção semente-esmalte, aí é uma outra situação clínica. Aí entra o diagnóstico de erupção passiva incompleta, certo? Ou seja, no momento daquela minha erupção passiva, né, em que os dentes entraram em oclusão, então eles pararam de erupcionar ativamente. Então, o inferior encontrou com o superior. Aí começa o tecido mole a continuar subindo para coronário, para apical, né? Então, gengiva, osso, semente, ligamento vai fazendo a erupção passiva que a gente fala, até atingir essa posição. Quando ocorre, ótimo. Quando ela não ocorre, o osso fica à altura da junção semente-esmalte. Então, aí é a hora que a gente diagnostica essa situação clínica que a gente precisa atuar,
né? Muitas das vezes na cirurgia de aumento de coroa clínica para tratamento de sorriso gengival. Bom, então vamos dar mais uma explorada nessa imagem. A gente tem então aqui a posição da nossa margem gengival, certo? E essa margem gengival a gente sempre vai analisá-la também em relação à junção semente-esmalte. Aqui nessa situação, uma situação clínica normal, que ela está acima, ela está coronária à junção semente-esmalte, tá ok? Então, nós temos essa área de sulco, epitélio do sulco, a gente fala sulco clínico. Não, desculpa, sulco histológico que a gente fala, certo? Sulco histológico, que é por volta de 0,5 milímetros. Logo após, a gente tem a adesão desse epitélio no esmalte, adesão por M desmossomos, certo? Então, nós temos aqui o epitélio juncional. E logo abaixo, né, a inserção conjuntiva. Na parte externa aqui nós temos a área do epitélio oral. Bom, quando eu entro com a minha sonda nessa região, onde a minha sonda para? O que vocês imaginam? Não vamos olhar para essa imagem aqui, porque aqui está com inflamação, né? Eu quero uma situação de saúde, que é essa daqui. Quando eu entro com a minha sonda, onde a minha sonda para? Ela vai parar na área de epitélio juncional, certo? Quando está numa situação de saúde, as fibras elásticas estão tensas, estão dando retenção para a minha sonda. Não deixa a minha sonda descer como aqui, nessa parte de doença, que aqui desceu. Então, minha sonda vai parar em epitélio juncional, tá? Então, quando a gente fala sulco clínico, é diferente de sulco histológico. O sulco histológico é esse aqui, que é meio milímetro. O sulco clínico é quando a minha sonda entra e para em área de epitélio juncional, que são aqueles 1 milímetro, 2 milímetros em estado de saúde. Tá, pessoal? Então, é diferente sulco clínico de sulco histológico, tá ok? Tá, parece que eu tinha escutado uma pitadinha ali, mas tudo bem. Bom, então agora vamos para a situação de doença, né? Eu tenho aqui ó, o acúmulo de tártaro aqui nessa raiz do elemento dentário, e aqui a gente teve já um processo de inflamação com perda óssea, como está aqui. E aí a minha sonda, os tecidos estão inflamados, as minhas fibras elásticas estão com menos tenacidade, né? Muitos vasos sanguíneos nessa região, então o tecido está sem aquela tensão, né? A minha sonda entra com mais facilidade. Aonde a minha sonda vai parar, né? Ela vai passar aqui a área de sulco histológico, certo? A área do epitélio do sulco vai adentrar ao epitélio juncional, e eu paro muito próximo da minha inserção conjuntiva, tá? Muitas das vezes eu não chego a entrar na inserção conjuntiva. Essa situação que eu chego a entrar é aquela situação da ulcerativa necrosante, porque dói demais, certo? Dói muito quando eu entro nessa área de inserção conjuntiva. Então, na maioria das vezes, eu paro na situação do epitélio juncional ali, e com muito sangramento, e é dolorido também nessa região, tá bom? Uma das coisas que quando eu comecei na minha graduação, eu tinha muito medo de sondar e chegar no osso. Então, assim, a minha sondagem era... Eu ficava com aquela mão leve, morrendo de medo de sondar e chegar no osso. Só se for muito bruto, viu, gente? Para sondar e chegar no osso. Então, não fique com essa preocupação no paciente de vocês lá na clínica. Vai sondar com a leveza. Não dá para a gente mensurar a pressão da nossa mão para ser aquelas 2 gramas que a gente tem na teoria, né? Mas é aquela pressão que você entra, você percebe que esquemiou o tecido, então aquilo é o suficiente. Se eu pôr um pouquinho mais de força, o paciente reage, então você sabe que não deve ir mais. Então, mesmo numa situação de muita inflamação, não vai chegar em osso, só se você for com muita força. A gente tem aquela sondagem que, com o objetivo de chegar em osso, mas é sob anestesia, né?
Não é o caso. Então, quando vocês estiverem fazer o exame de vocês, não tenham medo que eu tinha. Eu ficava com muito medo e aí ficava subsondado, vamos dizer assim. Bom, então, quando eu vou sondar, quais são os parâmetros que eu vou né? Eu preciso saber o nível clínico de inserção desse dente, né? E o que é o nível clínico de inserção? É a profundidade de sondagem mais a posição da margem gengival, certo? Então, o que vem a ser isso? O que é a profundidade de sondagem? Quando eu entro, vamos falar primeiro de profundidade de sondagem. É aquela distância que vai da minha margem gengival ao fundo da bolsa ou até onde a sonda entra no epitélio juncional, na parte mais coronária que a minha sonda para, certo? Mais coronária do epitélio juncional, quer dizer, né? Mas, na verdade, está parando na parte mais apical da bolsa, certo? Então, profundidade de sondagem é da margem gengival ao fundo da bolsa. Isso é profundidade de sondagem. A margem gengival, posição da margem gengival, eu vou mensurar da margem gengival a junção semente-esmalte, tá certo? Aqui ela está ao nível da junção semente-esmalte, tá ok? Se ela tivesse aqui embaixo, vamos supor que a minha margem gengival fosse aqui, ó, nesse vermelhinho. Então, seria o distanciamento da margem gengival até a junção semente-esmalte. Seria o posicionamento da margem gengival, ok? O somatório dos dois, profundidade de sondagem com margem gengival, posicionamento de margem gengival, que vai dar meu nível de inserção, quanto que está inserido, certo? Então, o quanto que teve perda de inserção, desculpa, gente, o tanto que teve de perda de inserção, ok? Então, pessoal, uma vez entendendo isso, né, o nível clínico de inserção, o que teve de perda, né, de inserção, entra-se nessa discussão que é muito importante. A gente sabe quando essa perda de inserção, ela tá só tendo ali, né, aquela situação de profundidade de bolsa, ou é uma perda de inserção que também está ali associado uma perda óssea, né? Igual uma situação clínica como essa, né? Dessa de retração gengival. Eu estou vendo nitidamente que eu tenho aqui uma retração gengival. Então, fica mais evidente, mais fácil da gente falar, opa, tem uma perda de inserção aqui, né? E está ou não associada à perda óssea? Nesse caso, também tem perda óssea, porque a gengiva acompanhou, né? Mas olha só o que isso leva à discussão. A gente tem situações de diferentes profundidades de bolsa, mas com a mesma quantidade de perda de inserção. Igual, por exemplo, essa situação clínica, eu entro com a minha sonda aqui, vamos supor que eu tenho aqui 5 milímetros de profundidade de sondagem, que foi da margem gengival ao fundo da bolsa, certo? Aqui está o início da inserção clínica. Ou seja, eu tenho 5 milímetros e não tem retração gengival. Então, aqui no caso, a posição da margem gengival, ela se igualou com a profundidade de sondagem, certo? Então, o meu nível clínico de inserção vai ser 5 milímetros. Ou seja, eu tive uma perda de inserção de 5 milímetros. Essa é a primeira situação clínica. Agora, a segunda situação clínica. A minha inserção está ali no mesmo ponto, ó, tá? Eu entro com a minha sonda aqui, a minha sonda daqui para cá mensurou 2 milímetros. Minha profundidade de sondagem deu 2 milímetros. E da minha margem gengival até a junção semente-esmalte, deu 3 milímetros. Então, 3 milímetros mais 2 dá 5 milímetros. Ou seja, a minha perda de inserção foi de 5 milímetros também, que foi o somatório da retração com a profundidade de sondagem.
Ou seja, essa situação clínica com essa, a profundidade de sondagem foi diferente, porque aqui foi 2 milímetros e aqui foi 5, mas a perda de inserção foi igual, foi 5 milímetros de perda de inserção para ambas as situações. E tem mais essa outra situação, em que entrou só, por exemplo, 1 milímetro de profundidade de sondagem e 4 milímetros de retração gengival, da posição da minha margem gengival, não é? Da margem gengival à junção semente-esmalte, somando dá 5, né? Então, diferentes profundidades de bolsa com a mesma quantidade de perda de inserção, tá? Ou seja, a minha perda de inserção foi similar, mas a perda da margem gengival foi diferente, tá? E aí, a gente tem aqui a situação inversa, em que eu tenho uma mesma profundidade de bolsa, né? Mas teve diferentes perdas de inserção. Porque aqui está de acordo com a perda óssea que ocorreu em cada situação clínica. Naquela anterior, a perda óssea foi similar para as 3 situações clínicas, né? Então, a minha perda de inserção foi similar, e aí a minha gengiva acompanhou. Né? Então, foi diferentes profundidades de bolsa, mas com a mesma quantidade de perda de inserção. E aqui, ó, eu tenho perdas ósseas diferentes, perdas de inserção diferentes e com uma mesma profundidade de bolsa. Vamos lá aqui nessa situação. Eu estou numa situação em que eu tenho até uma situação de um pouquinho de hiperplasia, então entrou ali 2 milímetros a minha sonda, certo? Mas aqui eu tenho uma perda de inserção de 2 milímetros, vamos dizer, porque está igual, né? A margem gengival com a profundidade de sondagem. Aí vamos para uma situação em que a minha sonda entrou os 2 milímetros, certo? Desculpa, gente, aqui é ao contrário. Aqui eu estou com uma hiperplasia gengival. Então, a minha inserção está ao nível da junção semente-esmalte, tem 2 milímetros de hiperplasia. Aí, aqui já é uma situação em que eu entro, aí já é uma situação da sondagem normal, então eu entrei 2 milímetros. Aqui que vem a parte de doença, ó, eu entrei 2 milímetros, mas minha inserção foi lá para baixo. Então, eu tenho 2 milímetros de bolsa, mas comparada à junção semente-esmalte, aqui somando, eu tenho 4. Então, 2 com 2, 4. Certo? Então, eu tenho 4 milímetros aqui de perda de inserção e a minha profundidade de bolsa foi semelhante, só 2 milímetros de profundidade de bolsa. Tá ok? Então, ela não variou. Em ambas as situações foram 2, mas a perda de inserção aqui foi maior do que nas demais situações. Tá certo? Então, a gente pode ter essa situação de mesma profundidade de bolsa, porém diferentes perdas de inserção. Bom, então, quais são essas características clínicas da periodontite mesmo, né? A gente já falou das características clínicas das bolsas, que acaba que repete para cá, para a característica clínica no geral desse elemento dentário, né? Ele tem ali sangramento à sondagem, presença de formação de bolsa, a mobilidade, aqui nesse filminho tá ilustrando, né, a mobilidade dentária, mudanças na posição dentária devido àquela alteração da estrutura, do aparato de inserção desse elemento, tá? Olha só, quais outras características? Então, uma situação clínica como essa, presença de cálculo supragengival, né? Então, seria biofilme e cálculo supragengival, né? Então, isso aqui está bem evidente. Até nas radiografias, quando está com muita quantidade, ó, igual aqui a gente consegue visualizar, né, a presença do cálculo subgengival. Aqui no caso dá para ver o supra, né? E no radiográfico deu até para ver o sub. Mas a radiografia não é feita para isso, para visualizar, não. Quando aparece é porque está com muita quantidade. Então, assim, a gente tem margens gengivais alteradas, né? Então, o contorno gengival, devido à perda de inserção, fica alterado. Então, a gente tem edema da gengival, olha só, situação de edema, perda desse pontilhado gengival, então fica liso, né? Avermelhado naquela região.
Qual outra característica? A presença de formação de bolsas, que aí eu vou detectar isso na sondagem e confirmar com a radiografia. Não é pela radiografia que eu vejo se tem bolsa, tá? E, então, assim, é pela nossa sondagem que a gente realmente detecta a formação de bolsa. E a confirmação das perdas de inserção, né? Então, a gente está visualizando aí perda de inserção clínica. O meu osso, houve perda óssea, né? Houve perda óssea. Ó, uma situação como essa, quando a minha papila acompanha, né? Igual aqui, se a gente começa a visualizar a presença de espaço negro, eu tenho quase que certeza que tem perda óssea naquela região, tá? Presenças de furca, né? O envolvimento de furca, que aí eu vou diagnosticar com a minha sonda Neighbors. Então, olha lá, como eu comecei aí com delicadeza, então já entrou. Vocês percebam que está aqui no risquinho preto, né? Ou seja, entrou 3 com 3, entrou 6 milímetros, né? Então, a gente faz o diagnóstico da lesão de furca sondando e visualiza radiograficamente, que é outro fator clínico. A perda dentária são características, né, clínicas, igual aqui, né, houve a perda dentária porque os dentes foram ficando com mobilidade e veio até a perda dentária. Ok, então a gente falou das características clínicas. Agora a gente vai falar da extensão, né? Nós tínhamos falado lá da nossa classificação com relação à gravidade, né? Então, agora a gente vai falar aqui da extensão dela. Ela pode ser localizada com menos ou igual a 30% de dentes envolvidos. Então, pessoal, na hora que eu for calcular essa porcentagem, é realmente contar o número de dentes envolvidos. Vamos supor que o indivíduo tenha 30 dentes na boca presentes, né? Desses 30, então 30 é 100%. Desses 30 dentes, 15 estão com perda de inserção, estão com profundidade de sondagem. Aí 15 que a gente faz o X. Então, para a gente fazer a regrinha de 3, a gente conta o número de dentes envolvidos, tá? Fica mais tranquilo de fazer. Do que eu contar sítio, tá bom? Porque se eu for contar sítio, eu vou ter que, por exemplo, colocar 30 dentes vezes 6 sítios por dentes. Então, aí fica mais dá para fazer também, mas fica um pouco mais complexazinha a continha, tá? É um complexo relativo, né? Para uns faz de memória, de cabeça, né? Para outros, como eu, preciso da calculadora. Bom, e a generalizada, né? Quando eu tenho mais de 30% de dentes envolvidos. E só recapitulando também aquele padrão incisivo molar, né? Em que afeta incisivos superiores e primeiros molares inferiores. Então, assim, era a antiga agressiva localizada, mas hoje a gente só fala periodontite localizada, né? Que pega ali a área dos incisivos superiores, primeiros molares superiores e inferiores, tá ok? Então, é a periodontite agora localizada. A gente tira o termo agressivo. Até esqueci de tirar. Ou a gente pode ter essa situação também que está bem localizada, em que eu pego uma região de um molar superior, os incisivos inferiores, e envolvimento de dois dentes que não são os primeiros molares e incisivos. Pode acontecer também, tá? A gente pegar uma situação assim também é caracterizada aquele padrão molar incisivo de uma periodontite localizada. Tá? Então, igual aqui nessa denominação aqui, né, a periodontite localizada, menos que 30% dos sítios exibem perda de inserção e perda óssea. Aí teria que fazer aquele cálculo de sítios, né? 30 dentes, por exemplo, vezes 6 sítios, se eu sondei 6 sítios, tá ok? Então é mais fácil fazer 30% de dentes. E aí, a periodontite generalizada, né? Mais que 30% ou mais exibem perda de inserção e perda óssea. Então, aqui um caso bem generalizado, aqui um caso mais caracterizado, localizado, ok?
né? Então, olha só, bem generalizado, olha só, molares, aqui na região anterior, né? Vocês veem que a panorâmica não dá muita informação, assim, é difícil a gente enxergar aqui, mas dá para ver aqui. E aí, pessoal, então a gente falou da extensão, a gente entra na gravidade da doença, né? Então, a gravidade da doença que entra aquela classificação dos estágios. Vamos recapitular essa questão dos estágios, né? Então, a gente vai ter ali no estágio 1, 2, 3 e 4. Para a gente ir de um estágio para o outro, nós vamos analisar uma característica determinante, que é se há ou não perda de inserção interproximal, certo? E a gente vai pegar justamente no sítio de maior perda, tá? Então, eu vou observar perda de inserções interproximais e pegar o sítio de maior perda. Se o sítio de maior perda de inserção for de 1 a 2 milímetros, está no estágio 1. 3 a 4, estágio 2. Mais que 5, 3. Mais que 5, 4. Tá? Vejam bem, eu estou falando de perda de inserção. Eu não estou falando de profundidade de sondagem. Tá ok? Depois eu vou lá para uma característica secundária, que aí eu vou analisar a perda óssea radiográfica, né? Vamos ver as regiões dos terços. Se for só o terço coronário perdido, né? Menos ali do que 15% da raiz, só foi ali o terço coronário. Estágio 1. Se eu já pego ali um terço coronal, já por volta ali de 33% envolvido da raiz, estágio 2. Se aquela perda chega a estender a metade ou chega ali no terço apical da raiz, estágio 3, né? Se essa perda óssea estende-se a metade ou ao terço apical da raiz, estágio 4, né? E os fatores que vão modificar esse estágio. A perda de dente, então, de acordo, por exemplo, se eu estou aqui no estágio 3, eu tenho perda de dentes devido à periodontite. Oi? Pois não? Aí, Alguém quer falar? Foi sem querer? Foi, né? Gabriela, você está querendo falar alguma coisa? Não? Tá ok. Bom, então aí se a gente tem aqui a situação eu estou numa situação do estágio 3. E ali eu perdi por volta de 5 dentes, tá bem parecendo essa situação do estágio 3, mas eu cheguei a perder 5 dentes, aí eu já pulo para o estágio 4, tá ok? Então vamos lá, ó, para ilustrar novamente. Uma situação de estágio 1, né? Eu tenho perdas de inserção por volta de 1 a 2 milímetros. A minha perda óssea radiográfica está ali na região de terço coronal, menos que 15%, tá ok? E não tem perdas dentárias. Ali o estágio 2, eu já tenho perda de inserção de 3 a 4 milímetros. E quando eu for falar de profundidade de sondagem, pessoal, aí são 5 milímetros. Então, se eu cheguei na profundidade de sondagem por volta de 5 milímetros, que aí eu chego no estágio 2. No estágio 1, minha profundidade de sondagem vai ali até 4 milímetros, tá? E a perda óssea horizontal. E aqui também no estágio 2, a perda óssea normalmente é mais horizontal. Aí, estágio 3, ó, já chegou naquela situação que eu tenho perda de inserção, que é diferente, né, de profundidade de sondagem. Então, tem uma perda de inserção de 5 milímetros, e a perda óssea vai ali, estende-se a metade ou ao terço apical da raiz. Eu tenho perdas dentárias por volta de 4 dentes envolvidos devido à periodontite, então é importante eu perguntar o histórico dessa perda dentária, se foi por cárie, se foi por trauma ou se foi porque o dente foi ficando mole, né? Aí é doença periodontal. E a gente entra ali na profundidade de sondagem, né? Quando eu tenho profundidades de 6 a mais, perdas ósseas verticais, envolvimentos de furca, né, defeitos de crista. Então, a gente já começa a vir para o estágio 3. E o estágio 4 seria aquela situação mais avançada. Eu não pus foto do 4, né?
Bom, e aí a gente vai para a progressão da doença, né? Como que essa doença progride e responde à terapia. Então, nós temos os critérios primários, né? Que a gente tem aquela evidência de progressão direta, que é aquela situação clínica em que eu tenho o acompanhamento certinho do meu paciente, eu tenho as radiografias guardadas, e aí eu consigo mensurar com as radiografias, se eu tenho a evidência de perdas ósseas, né? Então, se eu tenho ali uma situação de progressão lenta, eu não tenho evidências de perdas acima de 5 anos, tá? A partir do momento que eu tenho ali uma perda de 2 milímetros, né, menor do que 2 milímetros, num período de 5 anos, eu já tenho uma progressão moderada. E se eu tenho uma perda maior ou igual a 2 milímetros, acima de 5 anos, é uma progressão rápida, tá? Então, olha só, mas a maioria das vezes o paciente chega para a gente e a gente não tem esse acompanhamento. Então, a gente vai ver a evidência de progressão indireta, calculando aquela porcentagem de perda óssea, né, o índice de perda óssea, que a gente pega a porcentagem de perda óssea e divide pela idade. Então, se der ali por volta de 0,25 é grau A, grau B entre 0,25 a 1 e grau C mais do que 1, tá? E a gente tem a questão do fenótipo, né? Quando eu tenho uma grande quantidade de biofilme, com baixos níveis de destruição, ou seja, tem muito biofilme, e mesmo assim, pouca perda, né? Então, é um indivíduo de progressão lenta. Agora, se eu tenho uma destruição compatível com a quantidade de biofilme, eu tenho muito biofilme e tenho muita perda, é um grau B, né? Moderado. Agora, aquela situação que eu tenho pouco biofilme e muita progressão, uma progressão rápida, aí a gente passa para a progressão de grau C, né? Então, a destruição excede a expectativa esperada para a quantidade de biofilme. Então, padrões clínicos específicos sugerem períodos de rápida progressão e ou acometimento precoce da doença, né? Então, tem aquele padrão molar incisivo, a ausência de resposta esperada às terapias. E tem o fato dos fatores modificadores, uma vez que se o indivíduo for tabagista ou diabético, vai fazer isso aqui migrar. Às vezes, se o paciente, a gente pensa que é grau A, porém ele é fumante, já pula para grau B, tá? Assim como para grau C. Ou diabético é a mesma questão. Então, pessoal, vamos mais agora para os casos clínicos para a gente treinar aqui. Nós aqui a situação que a gente consegue ver, está visível. Alteração de posição dentária, migração, criação de diastemas, né? A perda de inserção visível, né? A gente tem retração gengival, situações clínicas aqui de mobilidade, esse dente foi extruído, tem supuração, né? Pela radiografia, eu tenho perda óssea também. Então, esse lateral aqui, ó, que tá com a supuração, ainda tem uma lesão endodôntica também, tá certo? Então, aqui é uma característica, lesão endoperiodontal, que depois a gente vai falar na aula que vem, tá ok? Uma outra situação clínica, o que a gente está vendo aqui? Do superior. Aqui é antes do tratamento e aqui é após o tratamento. Então, aqui, antes do tratamento, entra muito naquilo que eu comentei com vocês. A gente tem que conversar com o paciente que a gengiva está edemaciada, está com inflamação gengival, e após o tratamento, e perda óssea, né? Aqui, ó, a gente está vendo perda óssea horizontal. Aqui, essa situação clínica, né? Então, após o tratamento, a gente vai ter a sequela da doença. A gente vai ter retrações gengivais, perda de papila, né? Então, olha só, após o tratamento desse indivíduo, as retrações gengivais. Então, isso aqui tem que ser conversado. Aí, os dentes inferiores foram perdidos, né? Os incisivos, tá ok? Então, olha só, a gente vê edema, vermelhidão, mobilidade, a perda óssea generalizada e presença de bolsa periodontal. Olha outra situação clínica como essa, né? A gente nem vê tanto, assim, não está tão visível aquela característica de muita placa, né? Então, esse anterior aqui, a gente vê placa, está compatível, a destruição está compatível com o número de biofilme. Já naquele próximo, peraí.
no seguinte, a destruição não está compatível com a quantidade de biofilme, né? Então, aqui, ó, a gente já pode pensar num grau C, não é verdade? Então, a gente olha, nossa, mas parece que os dentes estão tão limpinhos, e olha a destruição que está, né? Então, provavelmente, a gente tem aqui um grau C, uma progressão rápida, não está compatível com a quantidade de biofilme, tá ok? Provavelmente não, esse aqui é um grau C, né? E é um estágio de 3 para 4, mas eu não tenho informação da idade. Tem sim. Então, ó, 28 anos. Não fumante, então, é sim um estágio grau 3, estágio 3, grau C. Então, a gente tem perda ósseas acentuadas. Aqui uma outra situação clínica, né? Então, assim, a gente vê a margem gengival, parece que tá tudo bem. Então, tá na posição certinha, né? Olha, parece que tá ótimo. É um fenótipo espesso, tá queratinizado. Aqui, pessoal, acontece muito um erro frequente em clínica, que é o pessoal nem sondar. Não, fala, não, isso aqui é só controle de biofilme, só ensinar ele a escovar, né? Escovar, passar fio dental, e a gente vê que tá tudo bem, né? Mas não, na hora que sonda, como que a gente vai imaginar esse padrão de perda óssea acentuado desse jeito, né? Então, a gente precisa sondar. Ó, 22 anos, história de perda dentária precoce na família, esse histórico familiar é importantíssimo, né? Então, a gente vê que ele é um indivíduo grau C, não tem dúvida que ele é o grau C e estágio 3. 3 para 4, porque olha aqui, ó, se a gente tiver as informações das lesões de Furca, já é estágio grau 4, né? Ó, uma outra situação. Ó, aqui tá bem aquela situação padrão incisivo molar. Oi? Eu tô com uma dúvida. Sim. Porque naquele quadro que a senhora mostrou dos estágios, qual que é a maior diferença, assim, o que a gente usa para diferenciar o estágio 3 do 4? Porque a profundidade de sondagem, segundo o quadro que a senhora mostrou há uns slides para trás, se a senhora quiser até voltar, era a mesma. E também tinha um padrão, quer ver? Volta lá que é mais fácil de explicar. Deixa eu pegar lá. Isso, ali, ó, de 3 para 4, né? Isso, eu queria saber qual que era a diferença que a gente usa, assim, para diferenciar o estágio 3 do 4. Então, a diferença principal é essa questão de perdas de elementos dentários e a presença ou não de bolsa, de bolsa não, de furca, né? Então, assim, no estágio 4, eu já tive muito mais perda dentária, tá? Ambos, eu tô ali nessa situação de profundidade de sondagem de 7, 8, 9 milímetros. Ambos eu tenho perda óssea vertical, né? Eu tenho um envolvimento de furca, mas o ponto principal é o fato de eu ter tido mais perda dentária. Então, olha só, em adição a essas características aqui, precisa de reabilitação complexa, porque houve uma disfunção mastigatória justamente porque teve perdas dentárias acentuadas, né? Trauma oclusal secundário, porque são dentes que tiveram mau posicionamento, tiveram extrusão dentária, movimentação devido à doença periodontal, defeitos de cristas severos, né? E olha só, menos de 20 dentes remanescentes, né? Então, o fator principal é essa questão da perda dentária. Então, o estágio 4 é quando evoluiu demais, eu perdi muito elemento, houve um colapso da oclusal, né? Ou uma grande disfunção mastigatória. Então, é quando eu migro para o estágio 4, tá ok? Igual, então, esse caso aqui, então, eu estou com elementos de o estágio 3, furcas grau 2 e grau 3. Aí, vamos lá naquele caso clínico lá, dessa periodontite aqui, né? Então, nesse caso, ele ainda não teve perda
de elemento dentário, né? Mas eu já tenho, não era esse que tinha lesão de furca, esse aqui, né? Ele ainda não teve perda de elemento dentário, mas eu já tenho presença de lesões de furca e perdas, profundidade de sondagem maior do que 6. Então, ele ainda está no estágio 3, ele não migrou para o estágio 4, né? Mas o grau, que aí já seria a progressão, ele tem 22 anos e umas perdas ósseas acentuadas. Então, o grau já é grau C. Ficou claro agora? Sim, professora, obrigada. De nada. Então, vai ser mais relacionada ao número de dentes perdidos, ao colapso bucal que ocorre devido à doença periodontal, tá? Para ir de 3 para 4. Aí, esse caso aqui, por exemplo. Então, a gente tem uma situação do padrão molar incisivo, né? Então, a gente tem perda acentuada aqui nos incisivos, né? Então, a migração dentária ocorreu nessa região, presença de diastemas. E olha lá no molar, né? Então, quando a gente vem aqui nessa radiografia, olha lá a perda na região de molar. Então, aqui é um padrão molar incisivo, tá? Então, paciente jovem também, com essa perda, com esse padrão molar incisivo. Aí, nesse caso, eu vou colocar ele ali como estágio 3, porque eu tenho uma profundidade de sondagem maior do que 6 e perda de inserção entre 5 milímetros, né? Mas eu não tenho aqui a perda dentária que poderia migrar ele para o estágio 4. E eu coloco o grau C, porque eu não tenho tanta placa para ter uma perda compatível como essa, certo? Então, aqui também é estágio 3, grau C, no padrão molar incisivo, ok? Olha só, quando a gente faz o acesso, né, para raspagem da nossa bolsa infraóssea, né? É uma bolsa, como eu comentei para vocês, que ela é muito complicada de trabalhar, então a gente tem que estar com um ferramental próprio para poder remover tecido de granulação, mas o potencial regenerativo existe, né? A gente limpando muito bem, o coágulo formado naquela região, eu consigo regenerar, formar osso naquela região. Eu não posso falar regenerar se eu não fiz a técnica regenerativa. O mais correto é falar um reparo ósseo. Depois a gente vai ter aula sobre isso, né, da diferença de regeneração e reparo, tá? Então, se eu fiz aqui só acesso para raspagem, então eu tive um controle da doença, né? Eu consegui regredir, mas eu não tenho a regeneração se eu não apliquei método regenerativo. Eu tenho um reparo. Isso vai ser discussão para um outro momento, né? Então, aqui para a gente visualizar, olha, a perda horizontal, perda óssea horizontal, né? O jeito que fica, e perda óssea vertical. E aqui é uma situação de padrão também molar incisivo, né? Então, a gente tem aquela perda bem acentuada, região de molar incisiva. Aqui também só para mostrar isso para vocês. Bom, e uma situação clínica como essa? Esse caso clínico, eu gosto muito dele, ele é um caso desse ano aí da clínica de vocês, os colegas de vocês que estão na clínica 1, clínica odontológica 1, eu peguei de lá. O que vocês acham? Vocês olhando aí, o que vocês visualizam? Vamos fazer um exercício? Se quiser escrever, se quiser falar, o que vocês estão vendo? Deixa eu voltar para cá. Vocês vão ter que abrir o chat para a gente conversar. É uma situação que vocês acham, tem muita placa? Então, não tem tanta, né? A gente tem perda de inserção visível? Tem perdas de inserção, né? Qual que é o fenótipo periodontal desse indivíduo? Vamos lá, depois eu volto lá na imagem. Eu queria que você falasse do fenótipo. Qual que é o fenótipo periodontal ali? É um fenótipo fino ou espesso?
Vou voltar lá de novo, mas já, ó. Ah, já sei. Para eu ver o chat, o que eu vou fazer aqui? Que a gente continua. Espesso. É um fenótipo espesso. Isso aí, Breno. É um fenótipo espesso. Ok. E não tem muita placa, não é verdade? Mas eu consigo ver ali perdas de inserção visíveis, né? Então, pessoal, por que eu gosto desse caso clínico, que é lá, ou seja, é um caso que vai cair no colo de vocês, porque esse aqui é da clínica 1, tá? Então, o que é legal nesse caso? E que eu ressalto. Eram pacientes, vocês veem que o esmalte está todo irregular, aqui não foi feito um polimento, né? Esse paciente, ele estava com o aparelho ortodôntico, aparelho fixo, né? E chegou lá para os seus colegas, vai chegar para vocês, porque chegou na clínica de vocês isso daqui, né? O paciente finalizou o tratamento ortodôntico, anos lá, foram 2 anos de terapia ortodôntica e sem um acompanhamento periodontal. Mas o que acontece? O que esse fenótipo espesso acaba camuflando e fazendo, induzindo ao clínico a deixar de fazer? Sondar, porque olha ali, eu não vejo aspecto de edema. Vocês veem edema ali? Vocês veem em algum lugar aquele aspecto vermelho bem característico? Não estamos vendo, né? Então, pessoal, isso ocorre demais, infelizmente, os clínicos gerais, não só clínicos gerais, mas de outras especialidades, não sondar o paciente. E isso a gente cai num grande erro, A gente precisa sempre sondar. A gente vai fazer diagnóstico, não é só no olho e não é só no olho na radiografia, não. A gente precisa sondar o nosso paciente. Então, pessoal, na hora que a gente vai sondar esse cliente, olha só, olha lá nos molares. 10 milímetros de profundidade de sondagem. Aqui 5 milímetros na distal desse molar. E olha que gengiva linda. Não engana? Não engana a gente? Olha o lateral e o canino, certo? Olha esse canino. Olha a supuração na hora que eu entro com a minha sonda. 11 milímetros de profundidade de sondagem. 12 milímetros na hora que eu entro, olha lá a presença de supuração, certo? Então, a gente não pode ter pressa, não pode ter preguiça na clínica, porque nessa rotina louca que alguns têm a filosofia, infelizmente, de fazer as coisas atropeladas, acaba passando situação como essa. Esse paciente lá da nossa escola ficou 2 anos na ortodontia e ele que começou a perceber por palatina, porque a gente não tem a foto palatina, que a gengiva estava descendo, estava estranha, né? Mas os colegas ortodontistas, infelizmente, não visualizaram isso, tá ok? Então, pessoal, vocês vão ser clínicos de excelência. Vocês vão ser clínicos de excelência formados por nós na Fazan. Então, qualidade no trabalho de vocês, certo? É obrigação nossa a gente ter uma sonda periodontal no nosso estojo clínico, tá? Sempre, sempre. Se não quer fazer a sondagem minuciosa, boca toda, faça a sondagem que eu vou orientar vocês da sonda Carolina do Norte. Na aula de diagnóstico, eu vou passar um artigo para vocês a respeito dessa sondagem, que é uma sondagem de triagem, né? Que a gente utiliza a sonda Carolina do Norte, não. A sonda da Organização Mundial de Saúde, tá bom? Mas vocês vão ser alunos Fazan, né? São top e não vão ter preguiça de sondar, sempre vão estar sondando, tá ok? Então, olha isso, pessoal, que grave. Aí, olha, vai olhar na radiografia, que ele ainda estava com um aparelho inferior. Olha o tamanho da lesão, né? Na área dos caninos, né? E a área de molares, né? A gente tem aqui lesões acentuadas aqui
perdas de inserção acentuada nessa região de molar. E a terapia ortodôntica dele foi finalizada, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que estar sondando sempre, acompanhando, seja você implantodontista, seja você endodontista, seja ortodontista, tá? A gente tem que acabar com essa fama de que ortodontista não sabe mexer com resina, não sabe mexer com cureta, certo? Não, isso não existe. O bom profissional ortodontista vê isso aqui no início, não deixa isso progredir, tá? Não estou sendo antiética, viu, gente? Eu estou só mostrando para vocês, alertando, porque vocês vão ser clínicos de excelência. E isso aqui não vai acontecer na cadeira de vocês, não, tá bom? Então, aí agora, tratar, né? Tratar essa sequela. É um paciente que tem doença periodontal crônica, então é uma doença crônica, né? E pelas características, ele tem, esqueci de pegar a idade dele, mas eu acho que ele tem 58 anos. E então, vamos classificar esse paciente. Então, é uma periodontite, passa para o estágio 3 já, porque eu tenho perdas em profundidade de sondagens de 11 milímetros. Aqui nesse caso, 1 milímetro de retração, então perdas de inserção, né, nível clínico de inserção de 13. Então, eu entro ali no estágio 3 e o grau, a gente pode colocar ali um grau B. Não seria bem um grau C, porque ele tem placa. Ele tem placa ali, e pela idade dele, se ele fosse um indivíduo mais jovem, a gente poderia colocar se bem que eu precisava fazer aquele cálculo para a gente saber se vai para o grau C, né? Talvez vai até para o grau C, viu, gente? Eu vou ficar devendo para vocês essa resposta, por conta dessa situação de muita perda aqui nessa região. Aí eu falo para vocês se vai ser grau C, eu vou fazer as medidas na periapical, apesar de que eu ainda não tenho periapical dele, porque foi agora na pandemia, né? Então a gente só tem a panorâmica. Mas aí eu falo para vocês, provavelmente vai ser grau C, ok? Ok, pessoal. Então, uma vez a gente também vendo todas aquelas características, a gente tem que lembrar também que o que vai nos ajudar no diagnóstico é o paciente também relatar os sintomas que ele sente. Então, é muito normal o paciente com periodontite relatar a sintomatologia de dor congelado, né? Ele tem sensibilidade ali naquela região por conta da raiz exposta. Alguns vão relatar mobilidade, outros nem percebem a mobilidade. E alguns também vão relatar coceira gengival. É normal isso. Relata, nossa, doutor, minha gengiva parece que fica coçando, coçando. Isso não é loucura do paciente, isso é real. Essa coceira nada mais é devido à proliferação dos vasos sanguíneos, à ação contínua ali dos vasos sanguíneos atacando a presença dessas bactérias, né? Então, tem alguns indivíduos que são sensíveis e sentem essa ação, assim, essa questão dos vasos sanguíneos, né? A dor já é mais rara, ela vai estar mais associada quando eu tenho muita exposição radicular, então está muito relacionada à sensibilidade, certo? E esse sabor metálico e a presença de halitose, né? Isso aí é nítido. Gente, a prevalência da periodontite, né, nos Estados Unidos, num artigo aqui entre 2009 e 2010 do Journal Dental Research, mostra, né, uma prevalência nos indivíduos, uma prevalência maior, né, em indivíduos de 50 a 64 anos, mais ou menos ali de uma periodontite moderada. Então, essa classificação leve, moderada e grave ainda é a antiga. A gente pode colocar aqui os estágios, né? Então, estágio 1, estágio 2, estágio 3, vamos dizer assim. Então, o estágio 2 para 3, ele tem uma prevalência interessante. E nos indivíduos de 35 a 49 anos, um pouco menor, né? Então, quanto mais novo, reduz um pouco mais essa prevalência. Ou seja, é uma prevalência interessante, né? Por volta ali de 40% dos indivíduos, né? Quase 40%. Então, sempre, gente, o indivíduo sentou na sua cadeira,
ele pode estar dentro desses 40%. Então, a gente tem que sondar. Temos que sondar, não é só no olhômetro, tá? O olhômetro tanto da boca quanto da radiografia. A gente tem que ter a sondagem. E os fatores de risco, só recapitulando rapidamente, né? Nós temos aqui, diante essa questão dos fatores de risco, nós temos ali um desafio microbiano que é exposto ali para aquela estrutura dentária, que vai estar ligada à resposta do indivíduo a esse uma resposta imunoinflamatória do hospedeiro. Vamos ter o metabolismo do tecido conjuntivo e ósseo, que vai levar aos sinais clínicos da doença periodontal, né? Tendo início e progressão dessa doença. Então, só recapitulando essa patogênese da periodontite em humanos, né? Que é o que explica bastante o desenvolvimento da doença. Então, esse desafio microbiano vai apresentar antígenos, LPS, outros fatores de virulência ao organismo. Esse indivíduo tem que ter uma resposta imunoinflamatória. De acordo com essa resposta, né, vai liberar anticorpos, polimorfos nucleares. Se ele conseguir vencer aqui, para aqui a doença. Mas, se isso progride, for uma resposta imunoinflamatória muito forte e o desafio muito forte aqui, acaba progredindo para uma situação mais evoluída, né? Tendo a liberação de citocinas, MMPs. Então, a gente começa a ter o metabolismo do tecido conjuntivo e ósseo e os sinais clínicos da doença periodontal, certo? Junto nesse momento aqui, a gente não pode esquecer que é uma doença multifatorial, lá naquele primeiro slide nosso. Então, a gente tem fatores de riscos ambientais e comportamentais que vão afetar isso daqui e fatores de riscos genéticos. Então, pessoal, aquele indivíduo em que é jovem, 22 anos, aquele caso clínico lá de 22 anos, com aquele acentuada perda óssea e pouca placa bacteriana, ele tem um fator de risco genético muito grande. A resposta imunoinflamatória dele evoluiu de tal forma que esses sinais clínicos chegou mais rápido do que naquele outro indivíduo de 48 anos que demorou a chegar. Então, tem um fator de risco genético muito forte nesse indivíduo. Antes, era o que se distinguia da agressiva e crônica, né? Tinha estudos muito fortes mostrando nessa parte genética das agressivas, mas hoje viu-se que tudo é a mesma coisa, né? E aí, a gente tem essa questão do... meu Deus. Desculpa, gente. Então, a gente tem a atuação, né, desse daí, e de acordo com esses sinais clínicos, a gente vai dar continuidade ou não a essa progressão bacteriana, certo? Vai facilitar ou não a progressão desses micro-organismos, tá ok? Bom, pessoal, então, como que a gente vai realizar esse diagnóstico mesmo? Quais são as ferramentas clínicas, radiográficas, laboratoriais, né, para a gente chegar ao diagnóstico da periodontite? Aqui, nesse momento, com nos finais, eu vou só pincelar, porque a gente vai ter uma aula só disso, né? Então, a gente tem que fazer o diagnóstico da situação clínica com uma sondagem, ver as características primárias e secundárias envolvidas nesse indivíduo. O histórico familiar é imprescindível. Ver se esse indivíduo tem as triagens de cada ano para a gente ver a progressão da doença, ou se não, né, fazer o questionário, a anamnese ali. E o fundamental é realmente a nossa sondagem, tá? Fazer a análise radiográfica, ela é complementar. Algumas situações, análises tomográficas é interessante também, né? E as panorâmicas é aquilo que eu falei para vocês, ela dá um panorama, ela não dá todas as informações necessárias, mas em situações críticas, como agora, por exemplo, pandemia, a gente está tomando mão das panorâmicas, certo? E as computadorizadas vai nos dar muito mais informação também, mas não são todos os casos que a gente entra com a computadorizada, de forma alguma. É mais aquela situação mais específica, que vai ter que envolver implante na terapia desse paciente, que a gente vai pensar numa computadorizada. Ou
diagnosticar alguma situação de lesões endoperiodontais, se tem fratura ou não naquele elemento, que a gente parte para tomografia, tá? Devido ao custo do tratamento. E a avaliação de cargas microbiológicas, nosso cotidiano clínico, infelizmente, não é uma realidade, né? Tem diversas variedades de testes laboratoriais, mas começou a ser uma realidade há um tempo, mas aí o professor veio a falecer, eu esqueci o nome dele, depois eu vou falar para vocês também. Que lá de São Paulo, ele criou-se um laboratório em que para nós clínicos enviar as amostras, mas aí ele veio a falecer, o projeto morreu junto, né? Mas é muito oneroso para a gente fazer isso clinicamente, então fica mais para os estudos clínicos em faculdades, em universidades, né? O que seria interessante se a gente pudesse fazer de todos os nossos pacientes? Porque ficaria mais fácil a gente direcionar qual antibiótico sistêmico utilizar. Não ficaria aquela situação da gente jogar uma bomba para matar todo mundo, né? Sem saber quem que vai matar. Que é o que acontece hoje. A gente prescreve sem muita especificidade, né? Mas isso ainda está só no âmbito de pesquisa. Então, avalie a presença e estima os números de patógenos periodontais. Bom, pessoal, muito obrigada. Essa aula do diagnóstico a gente vai aprofundar, vai ser na próxima a outra, tá? E a gente vai conversar bastante dessa questão de diagnóstico para vocês saírem craques. Não tem que ser especialista em periodontia para fazer o diagnóstico, tá? Vocês vão ser, além de outras especialidades, se vocês se escolherem, vão ser clínicos de excelência e vão sair fazendo diagnóstico, sim, tá ok? É isso que eu quero muito, espero muito de vocês, e a gente vai exercitar bastante isso na clínica para fazermos os diagnósticos, tá? Então, eu agradeço muito vocês. À tarde, então, nós temos a aula com a professora Marcela e a professora Luma. Vai ser online, tá? Eu que agradeço a vocês. E alguém abre o microfone? Tem alguma pergunta? A Brenda está escrevendo. Acho que é isso aí, tá? Então, vamos agora no final fazer mais uma chamada, por gentileza. A Milena saiu, tadinha, mas aí eu detectei aqui. Vamos fazer a última chamada, tá? Para a gente deixar registrado o início e o fim. E a gente se vê na semana que vem. Continuem se cuidando. E um forte abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus. Até mais.